Sabe quando a gente está para receber algo muito precioso, muito valoroso, mas a gente precisa antes se preparar para lidar, para manter, para tomar posse daquela preciosidade? Pois bem, meu nome é Lenice Castro, eu falo sobre relacionamento com Deus, uma relação entre Deus e o homem, né? Deus, um ser precioso, um ser com atributos exclusivos, e o homem, uma mulher, né? Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Esses dois seres podem se relacionar. E a partir de hoje eu começo uma abordagem, uma nova playlist, analisando o relacionamento do rei Salomão, o pregador, com Deus Altíssimo. Vou abordar os 3 livros registrados por Salomão: Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Convido a você a assistir as playlists, as reflexões, que isso com certeza vai contribuir para o seu relacionamento com Deus. Esses livros que eu vou fazer essas reflexões, eles foram livros que contribuíram muito, para o meu relacionamento com Deus. Desde o início da minha mocidade, eu me dediquei muito a ler, a tentar compreender, a refletir, porque nós precisamos ter um comportamento de reflexão diante do conhecimento. Eu convido você a ter esse comportamento. A palavra de Deus diz em Salmos, no primeiro Salmo, que bem-aventurado é o homem que ele fica meditando de dia e de noite na palavra de Deus. Esse é o prazer dele, é o prazer da vida dele. Ele fica meditando, comparando com a realidade dele, observando a rotina das outras pessoas, as situações, comparando com aquele conhecimento que ele obteve sobre Deus. Então, esse é um comportamento muito crucial para nós entendermos, começarmos a entender as preciosidades que vêm de Deus. Esse comportamento de observação, de reflexão, é crucial, porque o que você vai ouvir hoje, no decorrer das outras publicações, é mais precioso que a prata, é mais precioso que o ouro, mais precioso que os rubis. Que qualquer coisa que se possa desejar não se pode comparar com o que você vai escutar. Então, esse comportamento de ficar refletindo, ficar observando, vai ser crucial para o seu entendimento. E você pode pensar assim: nossa, mas também se sabe que é mais precioso que a prata, que o ouro, que os rubis. Bem, tudo que a gente conquista na nossa vida de muito precioso, muito valoroso, exige da gente um esforço, um empenho, uma dedicação, uma construção. Alguém ali também, antes da gente, às vezes, construir, ajudou a gente a construir o caminho para chegar àquela preciosidade. Comigo não foi diferente. Aconteceu da mesma forma. Muito tempo atrás, meu avô, Vital, já falecido, ele se converteu ao Evangelho, uma pessoa, um missionário evangelizou ele era ribeirinho. E teve um missionário que ia lá, chamado José Pena, ia lá remando, até chegar na casa do meu avô, evangelizou, meu avô se converteu, E no decorrer dos anos depois, alguns anos depois, eu nasci, eu era pequena, uma menina, aí tinha momentos que eu ia passar as férias, momentos de lazer com ele, e quando dava 18 horas, ele dizia: bora para a igreja, se arrumava, entrava na canoa de remo, ia remando para a igreja, para a congregação. Chegava na congregação, na época era o Rio Canal que eles congregavam, tinha uma escritura assim na igreja. Toda igreja tem um versículo, que fica na fachada da igreja, está escrito assim: o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Eu ficava lendo o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Como assim? Eu ficava me indagando, me questionando sobre aquela frase. E hoje o tema do vídeo é esse, o temor do Senhor. Nós vamos aprender sobre o que significa isso, o temor do Senhor. E o temor do Senhor, ele não é somente o princípio da sabedoria. A sabedoria é um fruto que vem com o temor do Senhor, né? O temor do Senhor é o sentido da vida, é o mapa do tesouro. O mapa do tesouro. E imagina assim, uma casa cheia de ouro, de prata, de bis, né, de várias preciosidades. Essa casa tem uma estrutura, ela tem uma coluna, né, ela tem um pilar, uma sapata, feita com vários materiais. Essa coluna, essa sapata, ela se chama o temor do Senhor. É a base, é a estrutura para toda a riqueza, é a base da felicidade, da riqueza. De forma que se essa estrutura se abalar, aquela casa também se abalar. Então, nós vamos aprender sobre isso, um assunto muito precioso, primordial, para o entendimento das preciosidades que vem de Deus. Então, pessoal, eu quero ler aqui com vocês um versículo que está em Provérbios 9, versículo 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Vou ler aqui também no capítulo 8, versículo 13, diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu vou ler também em Provérbios 2, versículo 5, que diz assim: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Em Provérbios 2, 9, então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas preposições. Bem, pessoal, quando a gente fala sobre Salomão, é um homem muito sábio que habitou na terra, um rei, filho de Davi, a gente remete logo à sabedoria, ao conhecimento, né? Que essa era um ponto forte dele. Mas para que a gente possa compreender o que ele registrou nos livros, né? Eclesiastes e Provérbios principalmente, a gente precisa ter uma preparação para entender. Essa preparação para ter esse entendimento, como a gente acabou de ler, ela se chama o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele é como se fosse uma chave que dá acesso à sala do trono. Então, você precisa ter esse temor. Esse temor, ele é um conjunto, né, de virtudes. Algumas virtudes eu vou citar. Hoje é um vídeo inicial, né, de apresentação, para a gente se situar mais ou menos sobre o que a gente vai conhecer. Mas o temor do Senhor, ele é um conjunto de algumas virtudes. Essas virtudes, elas fazem com que nós tenhamos um comportamento de respeito, de consideração, de temor com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Então, quando a gente se depara com esses conhecimentos, a gente não pode, bora ver se isso aqui é verdade, bora ver se... Não, e não é essa a postura diante do conhecimento que a gente deve ter, porque essa postura, ela não dá acesso à preciosidade, ela não dá acesso à sala do trono. Então, a gente precisa ter o respeito,
pelas coisas de Deus, a consideração e, principalmente, né, não obrigatoriamente, mas principalmente para ter o temor de Deus, o relacionamento com Deus. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, nós não queremos perder o vínculo. Então, a pessoa que ela se relaciona com Deus, ela teme a Deus, não aos homens. Então, tudo que ela faz, toda a postura de respeito, a postura digna que ela decide ter diante da sociedade, diante de Deus, é para não perder o vínculo com Deus, não é com temor às pessoas, com o que as pessoas estão vendo ou com o que elas não estão vendo. Então a pessoa decide ser digna, decide ter uma postura correta, não porque ela está na frente das pessoas, porque alguém está percebendo, mas sim porque ela teme a Deus. E esse comportamento esses comportamentos juntos, principalmente a prudência primordial delas, segundo a humildade, esses comportamentos, eles formam o temor do Senhor. É isso que vai dar a chave de acesso às preciosidades que vem logo após, né? A sabedoria e tudo que a gente possa conhecer, que vai somar na nossa vida, que vai fazer a gente fortalecer mais o nosso relacionamento com Deus, que vai fazer a gente ter uma vida de mais conquistas. Então, pessoal, essa é a mensagem de hoje, né? Que nós possamos começar a compreender, a ter esse interesse de compreender o temor do Senhor, refletir, ficar refletindo, ficar observando, ficar comparando a nossa rotina, as situações, as coisas do nosso dia a dia, né? E construindo nosso entendimento, as nossas riquezas, para poder a gente vivenciar as promessas de Deus, né? O que Ele nos promete, nos garante, o que Ele deixou para a gente conhecer. Tudo bem? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje e eu aguardo vocês no próximo vídeo, aí que eu vou fazer um resuminho das virtudes que são necessárias para obter o temor do Senhor. E logo após a gente entra com as preciosidades. Muito obrigada.